Irmãos, a paz do Senhor, amém? Que bom, muito bom podermos estarmos na casa do Senhor, para podermos glorificarmos, exaltarmos o santo nome dEle. Que Deus possa vir te abençoar essa noite em nome de Jesus. Você que está nos assistindo também pelo vídeo, possa vir estar, Jesus possa vir estar ao seu encontro nesse momento, te abençoando em nome de Jesus. Irmãos, abra comigo a Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 3. Está lá no final da Bíblia, né? Primeira epístola de João. Vamos ler o capítulo 5. Apenas o verso 3. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Pai. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos podendo ouvir a Tua palavra. E aqui estamos nós, Deus, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa vir falar aos nossos corações. Louvamos a Ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu imagino que essa versão bíblica que eu li aqui é mais ou menos aquela que você tem em mãos. A minha Bíblia aqui é a Bíblia de Estudo, João Ferreira de Almeida, né, revista e atualizada. Eu imagino que a tradução é praticamente a mesma. Estava dando uma olhada em algumas Bíblias lá em casa que eu tenho. Eu fui dar uma lida na NVT, que é a nova versão transformadora. Ela tem uma versão, vamos dizer assim, mais direta. Ela toca mais direto ao ponto. Olha o que ela diz: amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Essa versão bíblica, ela me chamou muita atenção dessa forma, que diz o quê? Amar a Deus significa obedecer o seu mandamento. Então, quando João escreve essas 3 epístolas aqui, ele quer nos dizer que a forma que eu e você, que nós temos de demonstrar o nosso amor a Deus, é através de quê? Da nossa obediência. Se eu e você, nós amamos a Deus através da minha obediência, das minhas ações, que isso vai dizer que sim ou que não. Se lermos lá o Evangelho de João, no capítulo 14, né, tem vários versículos lá que falam sobre isso. Diz lá: se aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Então é isso que João ele quer nos dizer ao lermos essa epístola. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. A forma de demonstrar os seus mandamentos, a forma de demonstrar que nós o amamos, é obedecendo a sua palavra, é obedecendo aquilo que Ele nos deu, é obedecendo os seus ensinamentos, é obedecendo o estilo de vida de Jesus. E ele termina dizendo, né, talvez na versão mais atual que nós temos na Bíblia, de todo mundo praticamente, né, muda algumas coisas, vão estar dizendo isso. E ora, os seus mandamentos não são penosos. Nessa versão NVT diz: os seus mandamentos não são difíceis. Sim, por que não é difícil? Sim, lá em Mateus 11:30 diz que o fardo de Jesus é o quê? É leve. O seu jugo é suave. Sim, em Romanos 12:2, a parte B, diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Irmão, se eu e você nós olharmos para a Bíblia, nós vamos entender isso. Que se eu e você, se nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos estar fazendo aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. E é isso que João ele quer dizer nesses versículos aqui. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E o que eu quero trabalhar com os irmãos aqui essa noite é sobre a importância da obediência, sobre os efeitos que a obediência ela gera na minha vida e na sua vida. Eu quero fazer um paralelo aqui aos 2 primeiros reis de Israel.
primeiro rei foi Saul, né? O segundo rei foi Davi. Se eu e você fizermos um paralelo e estudarmos a vida dos dois, eu anotei alguns versículos aqui para caso eu não me esquecer. Se você ler lá em Atos 13, 21, vai falar que Saul, ele reinou aproximadamente 40 anos sobre Israel. Esse número exato não vai ter em detalhes lá em 1 Crônicas, em 1 Reis, mas se pegarmos o ano que ele começou a reinar, através de estudos, nós vamos compreender isso. E lá em Atos dos Apóstolos diz que Saul, ele reinou durante 40 anos sobre Israel. Em 1 Reis, capítulo 2, o verso 11, diz que Davi, ele também reinou 40 anos sobre Israel. Se nós fizermos um paralelo da vida de Saul e da vida de Davi, sim, Davi, a Bíblia diz que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Quando o povo de Israel pediu o profeta e pediu a Deus um rei para se governar, Deus levantou Saul. Mas ao longo da sua caminhada, a Bíblia diz que ele se desviou dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz em vários momentos ali que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Então nós vimos um rei, Saul, que foi desobediente em grande parte do seu reinado. E vemos Davi, mesmo com os seus erros, com os seus pecados, mas ele foi obediente a Deus praticamente todo o seu reinado. Muitas versões bíblicas aí, se você for olhar, vai dizer assim, e Davi consultava a Deus. Então vamos dizer que nós temos os dois primeiros reis. O primeiro foi Saul, que andou em desobediência e perdeu o seu reinado. E teve o segundo rei, que foi Davi, que andou em obediência. Mas os dois, eles tiveram 40 anos de reinado. Sim, mas aonde entra a obediência aí? Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Reis, capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11, nós vamos ler o verso 11, 12 e 13. Então aqui, meus irmãos, nós vamos entender a diferença que houve na vida de Saul e na vida de Davi através da obediência à palavra de Deus. Nós vimos que eles tiveram algo em comum, tanto os dois reinaram 40 anos sobre Israel. Mas pelo fato de Davi ser obediente a Deus, isso trouxe bênçãos para a sua vida. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 11, do verso 11 ao 13, que diz assim: Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, por amor de Jerusalém que escolhi. Irmãos, a diferença da obediência na vida de Davi percorreu até a sua geração. Então, quando eu e você somos obedientes à palavra de Deus, a nossa geração ganha benefício com isso. A minha obediência e a sua obediência fará que a sua geração futura seja próspera perante a presença de Deus. Olha o que Deus ele disse para Salomão. Sim, chegou para Salomão e disse assim, ó, por isso disse o Senhor a Salomão, que já o filho de Davi, a primeira geração de Davi, visto que assim procedestes, que Salomão no final do seu reinado, ele começou a idolatria, ele começou a desandar diante da presença do Senhor, ele começou a cometer pecados. Então ele diz que Deus ele ia tirar o seu reinado, mas não ia tirar no momento que Salomão fosse rei, por amor o quê? A Davi. E mesmo assim Deus disse assim, eu vou deixar um reino com seu filho, que é a terceira geração de Davi, por amor a Davi. Então, mesmo que Davi ele reinou 40 anos,
e foi obediente a Deus. Saul, ele reinou 40 anos e foi desobediente a Deus, mas a obediência de Davi transcorreu a sua geração. E a desobediência de Saul fez com que ele perdesse o seu reinado. Porque se nós analisarmos lá, quando o povo de Israel pediu um rei, Deus ele dava séries de ordens e de privilégios que os reis eles teriam. Que Saul fosse fiel a Deus, o seu filho ele ia tomar o reinado e assim sucessivamente. Mas através da desobediência de Saul, toda a sua geração sofreu. Querido, se hoje nós entendemos a palavra de Deus e vivemos uma vida reta, vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus, a nossa geração vai transbordar de bênçãos através da nossa obediência à palavra do Senhor. Porque é isso que a palavra do Senhor diz: se amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Se eu e você amamos a Deus, nós procuramos obedecer os seus mandamentos. Se nós somos falhas, somos pecadores, o próprio João escreve lá no final: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos Jesus Cristo que está sentado à destra de Deus, que é o nosso advogado. Sim, Davi ele errou sim. Davi ele não foi santo, Davi ele não foi perfeito, mas ele sempre reconhecia o seu pecado. Ele sempre colocava diante de Deus. Para você ter uma noção disso que eu estou falando, depois de você chegar em casa, você que está nos assistindo, leia o Salmo 51. Davi ele fala sobre isso: eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. O meu pecado, Deus, que está sempre diante de mim. Ele reconhecia que ele pecava, ele reconhecia, ele confessava a Deus e buscava ter uma atitude diferente. É assim que a palavra do Senhor tem que ser na minha e na sua vida. Trazer mudança, trazer transformação. Erramos sim, mas nós entendemos que nós somos falhos, nós reconhecemos, e a partir do momento que eu e você reconhecemos, as nossas atitudes venham ser diferentes. Eu gosto muito do que João Batista fala, que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Se o que vai dizer que eu e você, que nós estamos arrependidos, são as nossas ações, é a nossa mudança. Era isso que Davi. Então, através da obediência de Davi, a geração dele foi abençoada. Quando você for olhar lá em Mateus 1, a genealogia de Jesus, está lá Davi, a sua descendência. Então, querido, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que deixar um legado de obediência. Nós temos que deixar um legado de pessoas que amaram a palavra de Deus. Sim, aí o maior legado que nós podemos deixar para as nossas famílias, para filhos, para a nossa geração, é que fomos pessoas obedientes à palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. A obediência, ela traz bênçãos para nossas vidas. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14. O verso 27. Vamos entender o impacto que a obediência tem sobre as nossas vidas. O fato de não fazermos a nossa vontade, mas sim de fazermos a vontade de Deus. Mateus capítulo 14. A partir do verso 27, nós estamos aqui dentro de um contexto onde Jesus ele anda sobre o mar. Mateus 14, a partir do verso 27, diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28, respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Outro ponto que eu aprendo aqui sobre termos obediência a Deus. Querido, Pedro, ele foi obediente a Deus. Ele viu Jesus andando sobre as águas, falou: Senhor Jesus, se é tu mesmo, faça eu ir até você. E com uma palavra de Jesus, Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro viveu uma experiência sobrenatural. Se você olhar na Bíblia e estudar, você não vai ver outra pessoa além de Jesus. Foi Pedro que andou sobre as águas. Pedro ele ficou marcado na história porque ele obedeceu à voz do Senhor. Mas quando eu e você obedecemos à voz de Deus, nós vamos viver experiências sobrenaturais.
Porque mesmo que Pedro depois ele teve medo e afundou, mas ele foi pela palavra de Deus, ele obedeceu o que Jesus disse. Jesus falou assim: vem, Pedro. Ele olhou para Jesus e andou sobre as águas. Nós temos que entender o que a prática da obediência traz na minha vida e na sua vida. Vou falar isso mais no final. Eu não tenho que obedecer para ter as bênçãos de Deus. Eu tenho que obedecer porque isso agrada o coração de Deus. A obediência à sua palavra é para que eu viva uma vida perfeita na presença do Senhor. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Porque quando eu tentar fazer as coisas do meu jeito, ou quando eu tentar andar do meu jeito, ou tomar as decisões do meu jeito, as coisas não vão do jeito certo. No início eu posso até pensar, ou a circunstância pode até fazer que eu estou tomando as decisões certas. Mas quando eu obedeço à voz do Senhor, eu vou viver experiência sobrenatural. E Pedro viveu uma experiência que só ele viveu, porque ele obedeceu à voz de Jesus. Nenhum outro discípulo, talvez vou dizer que teve a ousadia, mas Pedro foi ousado em pedir, mas ele também foi obediente porque ele obedeceu. Ele não falou: ah, Jesus, eu posso afundar, ah, Jesus, mas eu não consigo, não. Pela palavra de Jesus ele foi e andou sobre as águas. Então, querido, pela palavra de Deus, nós temos que obedecer para que possamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor, para que possamos ter experiências reais com Deus. Não dizer apenas de ver milagres, sim, de acontecer milagres, mas das pequenas coisas, de ouvir a voz de Deus. O simples fato de você entrar no seu quarto, você ter esse momento de oração e você ver Deus, você escutar Deus falando com você, sim, isso já é uma experiência sobrenatural. Porque não estão falando de coisa humana, mas de coisa sobrenatural. Porque Deus é Espírito. E é assim que nós devemos entender. Sim, eu poderia citar aqui muitas pessoas, vamos dizer, personagens bíblicos, pessoas bíblicas que obedeceram a Deus e viveu a experiência sobrenatural. Sim, olha o que Noé fez. Noé, num tempo que nunca tinha ouvido falar em chuva, não tinha registro de chuva naquele tempo. Deus mandou Noé construir uma arca. As pessoas talvez olhavam para Noé, chamavam ele de louco, mas o que ele estava fazendo? Ele estava obedecendo a Deus. Todo mundo achou que Noé era louco, até que choveu. Noé foi obediente a Deus e salvou a sua família. Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, ele obedeceu a Deus e ele foi para um lugar distante. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem estava com ele. Abraão foi obediente e foi pai de uma grande nação. Sim, eu citei muitas pessoas aqui. Moisés, no meio da sarça ardente, ouve Deus falando com ele, ele volta para o Egito, ele liberta o povo e vê Deus alimentar eles durante 40 anos ali no deserto, não faltar nada, viu o mar se abrindo, viu muitas coisas porque ele obedeceu a Deus. Daniel, ele foi obediente à palavra de Deus. Se a gente analisar e estudar a história de Daniel, ele só foi parar dentro da cova dos leões, porque ele foi fiel a Deus. Se ele não fosse fiel a Deus, ele não ia. Porque a única forma que aquelas pessoas conseguiram arrumar, vamos dizer, uma armadilha, arrumar uma coisa errada na vida de Daniel, foi porque ele era fiel a Deus. Então, ele entrou dentro da cova dos leões porque ele foi fiel a Deus. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que obedecer a Deus, independente da consequência que vai acontecer na nossa vida. Porque Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel na cova dos leões. Ele foi obediente. Podemos falar da vida de Paulo, chegando ali já no Novo Testamento. Olha quantas epístolas, olha o que Paulo viveu. Ele foi obediente à palavra de Deus. Olha os discípulos, sim, como eu disse, eu posso citar muitas pessoas, muitos exemplos bíblicos o que a obediência fez na vida dessas pessoas. Mas eu quero ler 2 versículos aqui para nós finalizarmos. Abre comigo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e até a morte e morte de cruz. Se não fosse a obediência de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. A obediência de Jesus fez que eu e você, além de termos uma vida com abundância, vamos ter uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus, em momento algum, quis ser igual a Deus, ele se esvaziou. Ele se entendeu o que ele deveria fazer, ele se colocou na forma de servo. O que o servo faz? É obediente ao seu Senhor. Foi isso que Jesus fez, Jesus foi obediente. E através da obediência de Jesus, nós estamos aqui hoje. Temos vida e vida eterna, e podemos ter uma vida eterna garantida no nome de Jesus, se reconhecermos e obedecermos os seus mandamentos. Jesus é o maior exemplo de obediência a Deus. Temos sim muitos exemplos, como eu citei, mas Jesus ele é o exemplo perfeito, porque nele não encontrou erro, nele não encontrou pecado. E o último texto está em Romanos, capítulo 5, o verso 19. Romanos capítulo 5, o verso 19 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Pela desobediência de um, todos se tornaram pecadores, mas pela obediência de Jesus, todos nós nos tornamos justos. Meu querido, minha querida, nós não somos justos, mas Jesus ele me justifica. Nós não somos santos, mas Jesus ele nos santifica. Nós não conseguimos ser salvos por mérito humano, mas Jesus ele nos salva. Por quê? Porque ele foi obediente a Deus. Até no último minuto, sim, ele orou a Deus e disse o quê? Deus, se depender de mim, passa esse cálice, que passa esse sofrimento. Mas ele termina falando assim: mas que seja feita, Pai, a tua vontade. E hoje, Jesus ele é o principal exemplo de obediência. Eu tenho que obedecer a Deus, não pelas bênçãos, mas eu tenho que obedecer a Deus pelo que Ele é, pela sua fidelidade, pelo seu amor, nós temos que ser gratos a Deus. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: se você adorar a Deus por medo do inferno, você não é merecedor do céu. Eu não tenho que ir para Deus com medo das coisas, eu tenho que ir para Deus porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é justo. Que Deus possa vir nos abençoar, meus irmãos, essa noite em nome de Jesus. Que possamos entender e compreender que a prática de obediência só vai trazer bênçãos para nossas vidas. Talvez você nem vai perceber isso, mas mesmo depois da morte nossa, mas aquela obediência que nós fizemos vai adentrar dentro da nossa geração, da nossa casa, da nossa família, para que eles vejam que nós fomos pessoas que obedeceram a Deus. E as bênçãos de Deus vão nos alcançar. A Bíblia diz que aos seus amados, Deus dá quanto dorme. Então, querido, eu não tenho que ir atrás de Deus por causa de bênçãos. Eu tenho que buscar a Deus, ser obediente a Deus, porque pelo que Deus é, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade. Fique sobre seus pés, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa vir estar nos abençoando essa noite em nome de Jesus. Que você venha continuar, meu querido, meu irmão, você que está me assistindo, você que está aqui, sendo obediente à palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus, custe o que custar, mas obedeça. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita da palavra de Deus, que você vai ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida no tempo dele. Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse momento. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pelos louvores que foram ministrados aqui essa noite. Deus, nós te glorificamos, ó Pai, nós te exaltamos. Deus, a tua palavra diz, ó Pai, em João, que amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos.
e os seus mandamentos não são difíceis. Não é, Deus, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Deus, mas nos ajude a falar não para a nossa vontade e dizer sim para a tua vontade. Pai, que essa palavra venha produzir frutos sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, que possamos entender, ó Pai, que sim, nós devemos obedecer ao Senhor, custe o que custar. Mas nós devemos ser fiéis à tua palavra, nós devemos obedecer à tua palavra, acima de qualquer coisa. Que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas direções venham estar, Deus, na tua palavra. Nos ajude, Deus, a amar a tua palavra. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que pôde estar aqui essa noite, pelas pessoas que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo, que a presença do Senhor venha entrar na casa, na vida dessas pessoas, e que eles venham sentir a presença do Senhor na vida delas. Muito obrigado, Deus, que essa noite o Senhor falou conosco, nós entendemos a importância da obediência. Colocamos os pedidos da caixa de oração, as pessoas que estão enfermas. Deus, nós ministramos a cura, a libertação dessas pessoas em nome de Jesus. Deus, o Senhor já tem feito coisas, o Senhor vai continuar fazendo coisas e milagres no nosso meio, na nossa igreja. Muito obrigado, Deus. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, muito obrigado. Vá em paz, que Deus te abençoe. Você que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.